Olá, eu sou o Rafael Peloso e está no ar o FIB Esportes. E que saudades que eu estava de falar isso para você que acompanha o programa no canal Universitário de Bauru, no canal 14 da NET e também na internet através do canal, na página oficial da FIB no YouTube. E para começar essa nova temporada, a temporada 2016 do FIB Esportes, uma nova vinheta. Confere só. E nesse tempo que a gente ficou sem gravar o FIB Esportes, muita coisa aconteceu no esporte bauruense. O Consilig Vôlei Bauru encerrou sua participação na Superliga A, primeira participação, conquistou 6 vitórias em 22 rodadas. E para comentar essa participação da Consilig Vôlei Bauru na Superliga A, Superliga Feminina, o principal campeonato de vôlei do Brasil, está aqui o nosso camisa 10 da Crônica Esportiva Bauruense, o Fernando BH, do site Canhota 10. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez ao FIB Esportes. Obrigado, Rafael. Estou à disposição para fazer um balanço do que aconteceu durante esse período aí. E o time de Bauru, do vôlei feminino, conquistou uma vitória surpreendente sobre o time do Bernardinho, o Rexona Hades Rio de Janeiro, que chegou na final mais uma vez da Superliga, principal potência. Parecia que o time ia engrenar no campeonato, faria uma boa classificação, mas no final os resultados não vieram, houve uma mudança de técnico, uma saída conturbada do Chico, chegou outro treinador, algumas jogadoras não assimilaram essa troca e esses resultados extra-campos aí, essa movimentação extra-quadra, atrapalhou o desempenho do time? Ah, certamente, até porque apesar de não haver confirmação e claro que esse tipo de situação nunca é deixado muito às claras, mas o elenco, uma outra jogadora que era mais influente, o fato do Chico não ter a confiança de todo o elenco, até pelo jeito enérgico como ele cobrava, ou pela maneira como ele expôs o elenco em algumas entrevistas pós-jogo, enfim, tudo isso acabou deixando um ambiente mais pesado. E aí, culminando com erros dentro da quadra, né, que a gente via que o time se perdia em determinado momento do set, começava a desperdiçar saque, e principalmente começava a não funcionar o passe, né? E aí a confiança do time ia minando durante as partidas e o vôlei é imperdoável, né? Não tem como, não dá tempo de você corrigir. Depois que o adversário abre uma distância dentro do set, é muito difícil reverter. E aí acho que tudo isso acabou culminando com essa campanha que, se não foi satisfatória, a gente tem que reconhecer que para uma primeira participação na elite do vôlei, o fato de não ter ido para as últimas posições, ter ficado ali no miolo da classificação, também o balanço é positivo. E teve até algum momento do campeonato que todo mundo esperava essa classificação do Consilig para a segunda fase. E aí foi justamente nos fatores extracampos que os resultados começaram a minar, como você disse, né? Os resultados negativos começaram a se multiplicarem e teve aí desesperança total na classificação. No final, uma 10ª colocação entre 12 equipes e para a próxima temporada já está mudança no elenco. A Bruno Honório continua, né? Tem mais algumas jogadoras que estão em negociação para renovar. Já chegou reforços para Bauru? Pois é, foi o principal deles a Arlene, né? Que acho que vai ser importante. Às vezes tem aquela desconfiança em relação a idade do atleta, mas para um elenco que houve essa constatação aí de um pouco de falta de experiência, de segurar a pressão de uma partida, eu acho que chegar uma jogadora com a bagagem que ela tem, com o currículo e principalmente com os troféus que ela tem no currículo, vai ser importante. E o líbero, a exigência física o vôlei tem exigência física, seja em qual posição for. Porém, a líbero é a que se exige menos, porque ela não salta, né, que a gente sabe que é um desgaste muito grande, impacto, etc. E ela tem que estar bem posicionada para fazer um bom passe ou para fazer uma defesa
Então, acho que ela vai agregar muito para o elenco e a gente tem a expectativa aí de outros anúncios, né? A atleta cubana que fez tratamento aqui em Bauru, que pode ser aí uma novidade. A gente sabe também que tem outros clubes de olho, né? Ela não ficou aqui em Bauru com o telefone desligado, né? Vamos dizer assim. Mas o mais importante é isso, você vê que o time imediatamente após se encerrar a participação, já começa a se mexer para a próxima temporada, já acalmou a torcida avisando que o patrocínio continua, enfim, que o projeto tá forte, que o projeto tá a fim de dar novos voos, né? Acho que agora sim, se a primeira participação foi satisfatória, a próxima já é pensar em playoff, com certeza. E tem também agora o trabalho novo técnico numa pré-temporada que não aconteceu nessa primeira Superliga. Então já fica uma expectativa maior dessa campanha, dessa classificação para a segunda fase. Porque uma coisa é você pegar um grupo que não foi você que ajudou a montar e que você tem que diagnosticar ali qual foi o problema que gerou a saída do anterior e tentar melhorar o time, você implantar o seu estilo, implantar as suas ideias taticamente. Agora não, agora certamente ele está participando, apontando os reforços, vai ter tempo de conversar, de fazer um plano tático, isso faz toda a diferença. E um campeonato paulista, que eu já comentava isso na edição passada, né? Claro que tem a sua importância como competição, mas acima de tudo o Campeonato Paulista é um excelente ensaio para a Superliga, porque uma coisa é amistoso, outra coisa é jogo oficial, jogo com torcida, jogo que você põe a camisa com o número nas costas, né? Não é aquela coisa, aquele ginásio vazio de jogo treino. Então assim, claro que se puder brigar pelo título paulista, ótimo, mas acho que a principal função do Campeonato Paulista é você calejar o time para chegar na Superliga bem. E o Campeonato Paulista, para o time do Consilig na temporada passada, o terceiro lugar foi meio enganoso. Não só pelo nível do campeonato, mas pelas circunstâncias como vieram as vitórias e parecia que estava tudo bem, e as vitórias mascararam como é que estava o time, o relacionamento, o ambiente. Então agora não, agora acho que começando do zero um trabalho que confiam que seja o ideal, eu acho que esse Campeonato Paulista pode trazer boas respostas, que é bom a gente ficar de olho mais no desenvolvimento do que nos resultados. Então aí com uma boa expectativa para o Consilig Vôlei Bauru para a temporada 2016-2017. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu estou te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Estamos de volta com o FIB Esportes e o assunto agora é basquete. O Pascoaloto Bauru Basquete se classificou para a segunda fase do NBB, aliás, para as quartas de final, ficou na segunda posição na classificação geral, atrás apenas do Flamengo, Carrasco da temporada passada, mas teve 75% de aproveitamento, um ótimo aproveitamento, uma ótima campanha nessa primeira fase. E agora está classificado para as quartas de final, está com 10 dias de folga e vamos saber do Fernando BH como que foi a temporada do basquete. O campeonato, primeira fase, perfeita. Tendo em vista até da adaptação do grupo ao novo treinador, ao Demetrios, essa segunda posição tem que ser comemorada, sim, ainda mais porque teve a intercorrência da disputa da Liga das Américas, de algumas contusões, então assim, não foi uma primeira fase fácil. O Demetrios teve muitos desafios e esse segundo lugar é para ser comemorado mesmo. Claro que tinha a campanha quase perfeita da temporada passada, né, com apenas 2 derrotas, mas era um outro momento e para esse momento essa campanha foi satisfatória, sim. E essa troca de comando do Guerrinha para o Demetrios, era hora de acontecer mesmo uma mudança na comissão técnica do Bauru Basquete? Tinha que continuar o Guerrinha pelo trabalho, pelo retrospecto
anterior aí, das boas temporadas que ele fez aqui em Bauru, antes também do Pascoaloto, pelo todo o histórico que ele tem no basquete bauruense. Mas chegou o ciclo ao fim mesmo? Tinha chegado ao fim esse ciclo? Esse assunto ele pode ser entendido por dois pontos de vista, né? Se você falar de todo o histórico do Guerrinha, de tudo o que foi construído do Bauru Basquete, com ele sendo a figura principal, sendo praticamente o criador. Eu até brinquei na época que foi a criatura se desfazendo do criador. Desse ponto de vista, nunca teria um momento. Seria, assim, para muita gente, é difícil imaginar Bauru sem o Guerrinha. Então, desse ponto de vista, é difícil analisar. Você pensando só na quadra, só no treinador com o grupo, aí sim, você tinha elementos ali para avaliar que já tinha um desgaste, que o grupo... isso é mais comum no futebol, né? Essa coisa do chacoalhão, essa coisa de mudança de filosofia, etc. E no basquete, ainda mais de um time que vinha com o mesmo treinador desde o início do projeto, desde 2008, é mais difícil de acontecer. Mas foi um assunto que foi debatido tanto com os jogadores quanto com o comitê gestor. Então, teve bom senso nesse ponto de vista, eles entenderam por bem que era um momento de mudar. E aí, você analisando somente treinador e grupo e deixando o histórico do Guerrinha de lado, que aliás é algo que nunca vai se apagar, exatamente. É uma coisa que depois que a poeira baixar, ele certamente vai ser chamado, vai ser homenageado, vai ser eternizado, porque ele já esteve na panela de pressão em 2 oportunidades desde então, e acho que passou meio batido, mas é porque o clima ainda está... Um relacionamento duradouro, ainda tem a mágoa dos dois lados. Exato. Por isso que ainda não é o momento para esse tipo de homenagens, enfim, está muito recente. Então tem que separar o Guerrinha, que é um nome eternizado no basquete bauruense, do treinador que tinha desgastes. E me parece, vendo agora, depois de algum tempo, me parece que o grupo teve uma influência nessa decisão. Não me pareceu apenas diretoria, comitê gestor, que olhou de cima e tomou a decisão. Talvez não vão admitir isso, né? É um assunto delicado, mas eu acho que partiu muito do grupo de pedir essa mudança. E o Demetrios chegou, foi muito bem recebido, conseguiu colocar de novo o Bauru Basquete nos trilhos, as vitórias voltaram a acontecer aqui para Bauru. E na Liga das Américas, a gente tem que chorar a perda do título ou comemorar o vice-campeonato? Nas circunstâncias em que aconteceu, tem que comemorar, sim. Até, principalmente, na vitória sobre o Flamengo, como ela foi. Claro que a gente não pode chamar a vitória de Bauru sobre o Flamengo de zebra ou de surpresa, porque são times do mesmo nível e são times com potencial de fazerem a decisão do NBB. Novamente, né? Mas naquele jogo, da forma como aconteceu, sem o Rafael Hetzheimer e o finalzinho ali que foi com diferença, com o Ricardo saindo, com o Alex eliminado com faltas, tudo conspirava para uma derrota que seria natural, mas eles se desdobraram e aquele jogo é um jogo histórico, né? Acho que só aquela semifinal já valeu a participação. E aí a final, o time estava totalmente desfigurado, fez o que pôde e não tem como lamentar, não. Bom, a gente faz mais uma pausa aqui no FIB Esportes e volta daqui a pouco para falar de Noroeste. Estamos de volta com o FIB Esportes e hoje eu estou de vermelho para comemorar a permanência do Noroeste na Série A3 do Campeonato Paulista. É claro que pela camisa, pela tradição do Norusca, merecia uma coisa melhor, estar numa posição melhor aí no futebol paulista, mas nas circunstâncias do campeonato, a permanência
na Série A3 deve ser comemorada. É isso mesmo, Fernando BH? Sim, porque nada pode ser pior do que o inferno da Bzinha, né? Da Série B paulista. Então, a partir do momento que já não havia mais possibilidade da classificação, porque foi uma possibilidade real de brigar entre os 8, a partir do momento que já não era possível sonhar com isso, tinha um pesadelo ali no retrovisor, e ainda bem que o Noroeste escapou, porque se a Série A3 já tem muitas características pitorescas do nosso futebol, a famosa Bzinha é um campeonato, é um campeonato amador praticamente, só que com ares oficiais, mas aconteceu cada coisa com o Noroeste ano passado, ganhar de 8-0, várias goleadas, times que entravam em campo totalmente sem condições de trabalho para os seus jogadores, e essa Série A3 teve um pouco disso também, o Barueri foi o principal exemplo. Então, assim, ainda bem que o Noroeste ficou, mas esse alívio da torcida e a celebração dos jogadores de terem salvo é só no dia seguinte, porque tem muito para se avaliar de equívocos e para já começar a pensar na Série A3 de 2017 a partir de agora. Como é que vai ser a montagem do elenco, o quanto vai aproveitar da base, o quanto é necessário uma parceria de outro clube ou de empresários, enfim. Mas, por exemplo, a gente sabe que o que houve de parceria de empresário nessa Série A3 de 2016 acabou havendo outras imposições em paralelo, principalmente o Leila como treinador, que ficou claro desde o início que era um equívoco. Até é difícil porque você mexe com um ídolo do clube, um ídolo histórico do clube, mas que como treinador tinha uma carreira muito modesta e que viu-se na prática porque não tinha a experiência necessária para conduzir esse desafio. E essa falta de planejamento aí na comissão técnica pode ter custado uma campanha melhor para o Noroeste. Começou com o Leila, poucas rodadas, foi demitido. Veio o Kamimura, ficou como interino, conseguiu alguns bons resultados, aí a hora que começou a faltar a vitória, voltou o Vitor Hugo, que iniciou a pré-temporada, e foi ele que mais uma vez acabou fazendo a campanha final do Noroeste, é uma campanha de permanência, infelizmente, mas essa falta de planejamento aí da diretoria, na comissão técnica, começou com o técnico, mandou o técnico embora, trouxe o Leila, no início do campeonato mandou o Leila embora, deixou o auxiliar do primeiro técnico e por fim trouxe o primeiro técnico para encerrar o campeonato. O que isso representa dentro de campo? Nossa, isso... Os pontos perdidos do Noroeste, principalmente jogando em casa, jogando em Alfredo de Castilho, são a maior prova desse descompasso, né? Que desde você perceber que um erro de uma cobrança de pênalti pode significar só uma infelicidade, mas pode significar um erro de estratégia de quem é que cobra, porque foram erros de jogadores diferentes. Então, quem é o cobrador oficial de pênalti? Tudo isso tem que ser combinado em algum momento. Outra coisa, o Vitor Hugo começou o trabalho, teve contato com muitos desses jogadores que fizeram testes lá em novembro, dezembro ainda. Ele não ficou muito satisfeito com o material que tinha em mãos. E aí voltou agora e se deparou com esses mesmos jogadores que ele precisava conquistar, que precisava que confiassem nele. Foi um desafio muito grande, porque ele próprio admitiu que ele não tinha o grupo nas mãos, que não era um grupo que tinha a cara dele, que tinha o estilo de jogo que ele gosta de ver num time, mas no fim das contas ele conseguiu. Acho que prevaleceu a camisa do Noroeste, a tradição, acho que todos, no fim das contas, se comprometeram a fazer valer essa tradição, e agora passar a borracha, é um 2016 que... Assim, o alívio é agora, mas a gente tem que ficar triste como foi conduzido o ano 2016, que pelo menos ainda não é um ano perdido. Provavelmente deve surgir aí, seja por índice técnico, ficar entre os 10, ou seja por convite, a Copa Paulista, que em alguns momentos o ideal foi não participar pelo custo, etc., mas
o torcedor está muito carente de Noroeste. Acho que ficar sem Noroeste do mês de março até janeiro, fevereiro de 2017 é muito tempo. Então, esse é um primeiro fator que eu acho que o Noroeste tem que ir a campo no segundo semestre, mas também para movimentar essa garotada que está aí na base. Não precisa disputar com essa obrigação de disputar título. Se vier, ótimo, o Noroeste já é bicampeão dessa competição, mas é também uma forma de um planejamento começar com antecipação e meio que salvar 2016, dando algum alento para a gente. E enquanto o clássico contra o Marília não chega, a gente faz uma pausa e volta daqui a pouquinho para falar da FIB Futsal. Está começando agora o último bloco do FIB Esportes e agora a gente fala do time da casa, a Associação Atlética FIB, que iniciou a temporada com 4 jogos e 4 vitórias. O início não poderia ser melhor, né, Fernando? À medida que iam chegando as notícias, eu ia ficando animado, porque manutenção de jogadores importantes, reforços experientes, toda uma logística funcionando ao redor do time, com boas parcerias. Então, bastante animador o início, que condiz com o que o time se propôs a partir da sua preparação. Claro que a Copa TV tem um nível menos exigente, mas também entra naquele meu raciocínio de um jogo oficial servir como um bom ensaio e um início muito bom na Liga Paulista, inclusive encaixando um jogador no time da rodada, né? Eleito pela Liga. E eu acho que a gente tem grandes chances de não se decepcionar esse ano. A temporada passada ficou aquela sensação de que poderia ter sido bem melhor. Tinha era quase unânime que tinha umas falhas defensivas ali que eram descuidos que eram evitáveis, só que também depois de tomados os gols, aí você tem que colocar o goleiro linha, e aí você se expõe mais, parecia uma bola de neve, né? E assim o time foi... Os finais foram cruciais, né? Exato, e aí o time não teve como avançar. Agora não, agora me parece que está mais encorpado. Espero que use muito pouco o goleiro linha, que seja um expediente menos necessário. E tô na torcida porque é mais um projeto da cidade de elite, bem conduzido, e Bauru, nesse ponto, está numa fase excelente, né? Com 4 times aí de elite. O Noroeste, se não na A1, mas aí você está falando de um histórico, de um time histórico e que mexe muito com a cidade. E as outras 3 modalidades aí, na televisão, na mídia especializada de cada uma das suas modalidades. E a FIB tem nos animado bastante e estamos na torcida para ser uma excelente Liga Paulista. Bom, Fernando, muito obrigado por participar aqui do FIB Esporte. Você sempre vinha com a coluna, hoje uma participação diferente para atualizar tudo o que aconteceu nesse período que a gente não gravou. Espero que você continue com a gente aqui nessa temporada 2016 do FIB Esportes. Eu agradeço o convite, estou à disposição, é um prazer contribuir com o telespectador para a gente falar das nossas paixões aqui de Bauru. Bom, e depois do Fernando BH, a gente tem o jogador aí que foi indicado à seleção da rodada na Liga Paulista. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E você tem números muito bons nessa temporada, já são 7 gols, na temporada passada foram 19 gols, sendo artilheiro da Associação Atlética FIB. E como que está a confiança do grupo para essas 2 competições que vocês estão disputando, a Copa TV Tem e a Liga Paulista? Apesar do seu bom momento individual, a equipe também se portou muito bem nessas 4 vitórias, nesses 4 jogos oficiais da temporada. Esse primeiro momento, nesses jogos, tem mostrado a boa preparação que a gente tem feito, e em relação à projeção dos campeonatos, no primeiro momento da TV Tem foi uma preparação para a estreia da Liga Paulista. Nós conseguimos colocar uma boa intensidade nos jogos e
com isso, no jogo de estreia da Liga Paulista, a gente conseguiu fazer um bom jogo. Foi 2-1 sobre Pompeia, 2 gols seus, que credenciaram você à seleção da rodada na Liga Paulista. Como que é essa sensação de integrar os melhores da semana? Para mim é muito importante por ser, pela idade, o primeiro ano na categoria, né? Estar no meio desses atletas aí, de grande nome no esporte, mas esse momento já passou, agora a gente tem que focar no próximo jogo que é em casa contra o Jacareí e continuar somando os pontos para conseguir a classificação. Esse jogo é na sexta-feira, agora dia 8 de abril, às 8 da noite, aqui no ginásio do Duzão. E você gostaria de casa cheia, vocês esperam isso, casa cheia, para auxiliar nesse jogo que é difícil. O Jacareí é o mesmo time do Mogi, que deu trabalho na Copa Paulista do ano passado, só mudou de camisa, os jogadores foram para Jacareí, então é jogo difícil e a torcida tem papel fundamental. Tem papel fundamental, a gente conta com a presença de todos que apoiam o futsal e gostam do futsal aqui na cidade. E é isso, é uma equipe muito forte, nós conhecemos grande parte da equipe. Além de ser a base formada de Mogi, com jogadores e treinador, tem alguns reforços, tanto até mesmo o Bob, que estava aqui com a gente ano passado, faz parte do grupo de Jacareí, é uma equipe muito forte, mas precisamos nos impor aqui dentro de casa para conseguir esses pontos. Então reforço o convite aí para o torcedor vir assistir o jogo contra o Jacareí nessa sexta-feira, às 8 horas, aqui no ginásio do Duzão, na FIB. A gente espera que vocês compareçam no ginásio, que lotem o ginásio da FIB e nós contamos com vocês. Muito obrigado, Misa, por participar aqui do FIB Esportes, o primeiro dessa temporada 2016. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!